Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Eu sou o pastor Antônio José, secretário estadual de missões da Igreja Quadrangular no Ceará. E nós estamos aqui em mais uma videoaula desfazendo os mitos a respeito da obra missionária. E como nós havíamos falado na nossa última videoaula, então hoje eu vou estar falando com vocês sobre qual a diferença entre evangelista e missionário. Existe diferença? Qual a diferença que existe de fato nessas nomenclaturas ou nessas funções ou ministério? Primeiro eu quero começar falando a respeito de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, que diz: E o Senhor designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amados, vamos lá. Primeiro nós precisamos entender que a palavra missionário, ela não existe na Bíblia. Mas não é o fato de ela não existir na Bíblia que não possa ser usada. Existem diversas palavras, por exemplo, que nós utilizamos que não existem na Bíblia, como por exemplo a palavra trindade. Ela não se encontra na Bíblia, mas nós utilizamos, né? Então, nós vamos encontrar muitos comentários a respeito dessas coisas, mas eu preferi me pautar na definição bíblica. Então, primeira coisa, nós queremos falar aqui para você o que é missionário. Qual é a definição de missionário? Missionário é aquele que propaga a sua fé, né? É aquele que tem uma missão, né? Por isso o nome é missionário, porque ele tem uma missão de propagar a sua fé, né? É aquele que se compromete com a missão de evangelizar. Então, dentro dessa definição, a grande pergunta é: para quem é o ID? O ID é para todos. Jesus disse: Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos de todas as nações. Quando Jesus fala sobre esse ide, ele não coloca especificando que é só para pastores, que é só para líderes, ele não coloca falando que era só para os apóstolos naquela época, mas ele coloca ide como uma ordem para a sua igreja no que diz respeito à grande comissão. Então, veja bem, vamos ilustrar através do sacerdócio levítico que acontecia lá no Antigo Testamento. Todo mundo que nascia na tribo de Levi era sacerdote. Ele não tinha escapatória, né? Nascendo na tribo de Levi, era sacerdote. E o sacerdote tinha muitas funções, eu não quero me deter aqui falando sobre isso, talvez nós possamos fazer alguma videoaula mais na frente sobre isso, mas para você entender, a pessoa não se tornava sacerdote por escolha, ela era sacerdote pelo simples fato de ter nascido na tribo de Levi. E essa tribo Deus escolheu para dar a essa tribo a sua própria herança, a sua própria porção. Ele disse para os levitas: eu sou a herança de vocês. Só que no meio dos levitas haviam líderes, que também a Bíblia em algumas passagens se refere a ele como os príncipes no meio do povo. Então, esses líderes, esses príncipes no meio do povo, que eram também sacerdotes da tribo de Levi, eles eram sacerdotes como todos os outros. Só que existia uma diferença. Como ele exercia uma função de liderança, como ele era chefe de família, né? A gente vai ver uma família famosa de levitas na Bíblia, como os filhos de Corá, por exemplo, né? Os filhos de Arão, né? E assim sucessivamente. Então, esses líderes, eles eram escolhidos para quê? Para ensinar os outros sacerdotes a exercerem o seu sacerdócio. Eles eram escolhidos para ensinar a tribo de Levi como cumprir as funções exigidas por um sacerdote. Vamos pensar agora em termos de igreja. Todo cristão, ele é missionário. Por quê? Pelo fato de ser igreja. Uma das funções do sacerdote era anunciar a palavra de Deus ao povo. O sacerdote, ele lia
né, a lei diante do povo. A gente vai ver, por exemplo, que Esdras era um sacerdote e na volta do exílio ele se coloca de pé diante do povo para ler e explicar a lei ao povo, a fim de que o povo se arrependesse dos seus pecados e passasse a adorar somente ao Deus vivo. O sacerdócio levítico já passou. Hoje nós somos sacerdotes por uma ordem superior, que é o sacerdócio de Melquisedeque. Tanto é que o apóstolo Pedro diz em sua carta que nós somos sacerdócio real. Então, se nós somos sacerdotes, então uma das funções que temos a respeito do reino de Deus para ser cumprida é anunciar a palavra de Deus. Então, Jesus deu o ide para toda a igreja. Significa dizer, então, que todo cristão ele é missionário. Todo cristão ele tem incumbido dentro de si essa tarefa. Ele deve se comprometer com a missão de evangelizar. Então, não existe essa história de dizer, eu não me envolvo com missões, eu não vou evangelizar porque eu não sou missionário. Porque no imaginário coletivo das pessoas, a maioria da igreja pensa, quando nós utilizamos a palavra missionário, a pessoa liga automaticamente alguém que foi para outro país. Mas não necessariamente. Por quê? Porque missionário é todo aquele que se compromete com a missão de evangelizar. E isto é para a igreja. Então você é a igreja, então você é missionário. Não é por escolha, mas é pelo simples fato de você ser igreja. Agora veja bem, a Bíblia nos conta sobre o ministério de evangelista. O que é o ministério de evangelista? O que é o evangelista, melhor dizendo? O evangelista, ele é aquele que vai de lugar em lugar para anunciar a sua fé. São pessoas escolhidas por Deus no meio da igreja, como nós lemos no texto de Efésios, que ele escolheu uns para evangelistas, e estas pessoas exercem liderança nessa área. São pessoas que foram ungidas por Deus, chamadas por Deus, para capacitar a igreja para a obra do ministério que nós falamos no vídeo anterior, que é o ministério da reconciliação. Então, aquele que recebeu o ministério de evangelista, ele vai ser vocacionado, ele vai ter uma habilidade para anunciar Cristo em culturas diferentes. Porque o missionário, ele é aquele que se compromete a anunciar a sua fé, tá? Comprometido a evangelizar. E o evangelista, ele faz isso, mas indo de lugar em lugar. Nós vamos ver no caso de Filipe, que a Bíblia relata que ele era um evangelista e ele ia de cidade em cidade, de lugar em lugar, para anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Então, o evangelista também é um missionário, só que ele tem uma habilidade de capacitar outros na igreja para a obra da grande comissão, né? Então, aqueles que foram comissionados por Deus como evangelista, esse sim vai ter uma maior facilidade de adaptar-se em uma cultura diferente na chamada missão transcultural. Então, entendendo que o evangelista ele é alguém que exerce liderança nessa área, então eu queria falar aqui para você algumas características deste dom ministerial do evangelista, né? Ele prega com muita clareza e simplicidade. A primeira característica de quem tem um ministério de evangelista, ele tem uma facilidade de esclarecer as verdades do evangelho de maneira que até uma criança consegue compreender. Ele tem paixão pelas almas. Ele não consegue ver um pecador sem tomar uma atitude em relação a esse pecador, né? A sua mensagem tem como alvo a salvação dos perdidos. Então, o evangelista ele pode estar pregando sobre qualquer assunto, mas no final ele apresenta a salvação que é Cristo Jesus, porque o objetivo dele é a salvação dos perdidos. O evangelista ele tem uma facilidade de ganhar almas para Cristo de uma maneira impressionante. Às vezes, outra pessoa pode estar falando ali há horas com um ouvinte, né, a respeito de Jesus, e a pessoa não se decide. Chega o evangelista, fala
3, 4, 5 minutos e a pessoa se decide por Cristo. Por quê? Porque ele tem essa facilidade, ele tem essa habilidade, né? E a sua mensagem causa entusiasmo e alegria nas pessoas, principalmente por causa da alegria da salvação e o perdão dos seus pecados, né? Então, o evangelista, ele tem algumas dessas características que eu falei para você. Agora, lembrando que ele também é um tipo de missionário. Então, para todos os efeitos, né, embora a igreja às vezes entenda missionário aquele que foi para o campo transcultural, mas o evangelista ele também é um missionário e é o que se encaixa nessa vocação de anunciar Cristo em outras culturas. Mas toda igreja, todo cristão é missionário. E existem tipos de evangelistas ou de missionários, né? Já que o evangelista é um missionário também. Existe o missionário, o evangelista autóctone. É aquele que anuncia Cristo na sua própria cultura. Então esse nós entendemos, ele é um missionário. Ele está comprometido com o anúncio da sua fé, na obra de evangelização. Existem os missionários de base. O que são os missionários de base? São aqueles que auxiliam na estrutura de evangelização usada pela igreja. Por exemplo, na Igreja Quadrangular existe o CTMQ, o Centro de Treinamento Missionário Quadrangular. Então nós temos ali obreiros que residem nessa base e auxiliam no funcionamento dessa estrutura para que outros venham a ser treinados, capacitados e ser enviados na obra missionária. Existe um missionário em tempo integral, que é aquele que é sustentado pela igreja que o envia, ou pela igreja que o recebe, ou até pelas duas situações, né? Tanto por quem envia como por quem recebe. E existe o missionário transcultural, né? Que é, como a gente falou, na sua grande maioria, os que se sentem vocacionados a pregar a Cristo em culturas diferentes, são os evangelistas, né? E é bom que se entenda que não é simplesmente a decisão de um missionário romper os desafios de cultura, de geografia e de língua que faz dele um missionário. Porque senão todo imigrante era um missionário. Né? Você vê aí um imigrante que ele sai do seu país e vai morar no outro para tentar uma vida melhor. Ele vai sofrer a dificuldade da cultura, da língua, a dificuldade geográfica, mas não pode ser considerado como um missionário. O que vai fazer dele um missionário é quando ele é vocacionado por Deus, quando ele recebe o dom de evangelista, tá bom? Então, galera, essa é a nossa videoaula de hoje, né? Lembrando que você pode mandar sugestões, mandar a sua dúvida a respeito do universo missionário através do nosso e-mail sense.aei@gmail.com. Você pode procurar a nosso ministério nas redes sociais, Comando Resgatai. Nós temos o nosso blog, a página oficial no Facebook. E eu espero que Deus possa estar abençoando a sua vida através dos nossos vídeos, através dos nossos canais. Missionários, avantes! Seja você um missionário ou evangelista, vamos ganhar almas para Jesus, porque Jesus está voltando.